Tiago, nós vamos discorrer já com perguntas rápidas aqui, até pelo tempo. Depois, no final, a gente vai ter as perguntas abertas para vocês. Gente, podem fritar eles. Eles estão esperando por isso. Então, assim, já vai pegando aí as perguntas mais, assim, sabe, tipo, polêmicas da sociedade. Eles estão... Acho que é bom a gente apresentar primeiro, né? Assim, para quem não conhece, né? Tá legal. Pode começar, mano. Vai. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rafa. Para quem me conhece, eu também continuo sendo o Rafa. E é isso, a gente tem uma agência no mercado digital. Hoje completou 108 dias que a gente vende literalmente todos os dias, faça chuva, faça sol, feriado, dia dos finados, a gente está vendendo todos os dias para, graças a Deus. Top. Pessoal, eu sou o Thiago. Eu estou no marketing digital, além de pastor aqui na Family, pastor de rede. A minha área profissional, eu sou dono de uma escola online, chamada Alcateia. Nós somos a maior escola de ensino de marketing digital exclusivamente para cristãos do país. Somos o pioneiro, a primeira escola nesse sentido. E também surgiram algumas outras, mas a gente é a maior hoje. Estamos completando, até 2 meses atrás, 500 mil alunos, 500 mil de alunos, todos cristãos, onde a gente ensina marketing digital, que é empreendedorismo digital, né? Então, as pessoas a criarem infoprodutos, e-books, cursos online, mentorias. Então, a gente tem essa escola chamada Alcateia, e o nosso objetivo, a nossa missão é ajudar cristãos a criarem soluções, produtos digitais para abençoar pessoas, né? Então, a gente incentiva muito que as pessoas tirem um talento, uma habilidade dentro de si. Então, a gente não ensina afiliado, dropshipping, Shopee. Nós ensinamos as pessoas a pegarem uma habilidade que elas têm. Seja, eu sou um confeiteiro, eu gosto de estudar, eu ensino Bíblia, eu canto, eu toco um instrumento. Elas pegarem alguma habilidade, algum conhecimento, algum hobby, alguma profissão que elas têm e transformarem em um infoproduto, em um curso online, uma mentoria, em transformarem isso em um ensino na internet e prosperarem através disso. Então, a gente é muito feliz porque nós somos a maior do nosso nicho que ensina cristãos a empreender através da internet. Em dezembro, a gente atingiu uma das 50 maiores contas da Hotmart, que é a plataforma de produtos digitais, e a única empresa cristã que está nesse hall das 50 maiores, né? Quando a gente chegou na marca das 300 maiores do mundo, a gente era a única cristã. Agora a gente é nas 50 maiores do mundo, a gente continua sendo o único projeto cristão, né? Isso mostra o tanto que nós, povo de Deus, temos que realmente empreender e prosperar. Porque quando eu vou nesses masterminds, nesses eventos, vai ter um agora em Cartagena, no Caribe, e eu fui ver lá o case das pessoas que vão estar lá. Putz, ninguém crente, nenhum cristão. E essa é a minha raiva, né? É uma ira que eu tenho, uma ira santa, né? A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis, né? Então só fica irado. Mas a minha ira por que o povo de Deus não ocupa esses lugares? Por que a gente quer chapar na igreja o tempo todo, ficar no flow aqui, infinito, mas na área profissional tudo é muito ruim mesmo, sabe? Esse é meu questionamento. Então, a nossa escola serve para isso, para estimular o povo de Deus a empreender e prosperar, porque eu estou cansado de ver o povo do mundo ocupando lugares que deveriam ser nossos, né? E é isso. Amém. Antes de nós começarmos aqui com as perguntas, curva a sua cabeça, nós vamos só fazer uma oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por recebermos aqui Tiago, Rafa. Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que o Senhor vai fazer através da vida deles, e que o Senhor abra o nosso coração para que a gente possa trazer um entendimento daquilo que é do céu, da Tua palavra, de crescimento, da vida que o Senhor tem dado a eles, mas também que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco através desse painel, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá para a primeira rodada nossa. A gente vai falar sobre vida cristã nesse primeiro momento do nosso painel, vida cristã, fé e crenças. Então, a primeira pergunta designada seria: como manter uma vida com Deus saudável, mesmo com uma rotina intensa do empreendedorismo? Primeira reunião é com Deus. Todos os dias, quando eu levanto da minha cama, eu abro a minha Bíblia
não meu celular. Por quê? A minha rotina é frenética, já deixei muito em segundo plano, realmente a vida devocional, de fato, confesso isso. Mas nos últimos meses, Deus tem incomodado muito meu coração, porque ao invés de você fazer tantas reuniões, estar em tantas mesas, conhecer tanta gente, e eu, ficar onde? No final do dia? Fico depois que você está cansado, aí eu tenho feito essa rotina, esse hábito. O meu despertador está escrito isso. Primeira reunião é com Deus. Às vezes eu ajoelho, às vezes eu oro deitado ali na cama mesmo, mas eu faço essa reunião, leio a Bíblia. E uma parada também que eu gosto de falar isso, uma crença, né? A gente tem muito esse aspecto de devocional, ok? Você parar 15 minutos para o Senhor. Seu dia tem 24 horas. Então eu posso falar abertamente aqui, a gente está em um ambiente seguro. Eu não acredito em devocional de 15 minutos. Eu acredito em uma vida devocional, porque eu posso aqui falar que minha primeira reunião é com Deus. E o que eu faço quando eu estiver no trânsito, quando eu tiver uma desavença? Eu também tenho que manifestar essa vida devocional também. Então é isso que eu acredito. Primeira reunião é com Deus e comece a manifestar uma vida devocional, não só 15 minutos para você ler e chorar ali em uns 2 louvor. Eu acredito muito nisso, de você refletir Jesus no seu dia a dia, né? Então, cara, 4 filhos, uma rede da família para cuidar, 32 colaboradores, 500 mil alunos e uma esposa linda. Então, assim, é tenso, né? E é no dia a dia, é no fluxo, é no flow, né? É na vida que a gente vai tendo. Então, eu acredito muito nisso que a Rafinha falou. Acho que a gente tem que, no dia mesmo, é no flow, é você estar com Jesus o tempo todo. Então, eu estou dirigindo, eu estou com Jesus, eu estou no louvor, eu estou ouvindo louvor, eu estou no escritório, eu manifesto Cristo. Eu falo muito isso para empresários, né? Lá no escritório eu falo, cara, não adianta nada o cara ser crente, ter uma empresa cristã, falar, porque eu sou crente, eu vou lá e uma vez por semana eu faço um culto na minha empresa. Eu não faço culto na minha empresa, cara. Não faço. Porque eu já fui em empresa que o cara faz culto uma vez por semana, mas o banheiro que o colaborador dele usa é um lixo. Muitos de vocês aqui trabalham em lugares que o cara nem o pão que ele te oferece no lanche é duro. E o cara vai e faz oração. Não acredito nesse tipo de empresário, não acredito nesse tipo de empresa. Então, assim, lá, eu falo lá para a nossa gestora, eu falo, olha, eu quero o melhor papel higiênico, pode ser bobeira, mas eu quero um papel higiênico de três folhas, eu quero um Trident dentro do banheiro, eu quero um Listerine lá top, eu quero um fio dental lá dentro, eu quero na geladeira da nossa empresa Coca-Cola de lata liberada para todo mundo, eu quero um lanche decente. Aí eu manifesto Jesus, porque a gente tem muito essa Nárnia, né, esse pensamento de, nossa, mas sua empresa faz culto, você... Não, mano, tem que ver Jesus no meu dia a dia. Acho que a gente tem que parar com esse negócio de achar que manifesta Cristo só quando a gente chapa e a gente começar a manifestar Jesus de verdade. Eu acredito muito mais nisso. Sem contar naqueles super espirituais que faz jejum de oxigênio, ora 36 horas por dia, mas aí vai no culto no domingo e na segunda-feira distrata um funcionário, trai a sua mulher, em uma roda fala só bobeira. Que evangelho devocional é esse? É isso, eu acredito muito nisso. Cara, tem uma pergunta exclusiva para o Thiago aqui, que é importantíssima, gente. Essa aqui eu achei interessante também. Thiago, quando você trabalhava com a sua mãe, como você comunicava suas ideias, de forma que ela te visse não só como filho, mas como alguém que agregava visão ao negócio? Ninguém vai respeitar você no que você fala, as pessoas vão respeitar você pelo resultado que você gera. Então, assim... Falar até papagaio fala, né? Como é que eu fiz para minha mãe começar a me ouvir? Quando eu comecei a trazer resultado para ela. Então, quando a gente tinha uma barraquinha na feira, e eu sempre fui rato de internet, né? Falei, cara, eu vou pegar as sapatilhas da minha mãe na feira e vou fotografar e vou colocar no blog. Hoje é fácil falar de e-commerce, mas há 15 anos atrás não tinha e-commerce igual a gente conhece hoje. Então, eu comprei uma T3i. Quem é do Creative aí sabe que câmera é essa, T3i. Você comprava nas Casas Bahia, uma Canonzinha. Eu comprei uma T3i
peguei um pano branco, criei uma estrutura de cano PVC, coloquei no pano assim, coloquei uma lâmpada e fotografei as sapatilhas da minha mãe e coloquei no blog. E eu lembro até hoje que eu virei à noite, no meu quarto tinha uma cadeira de estudante, que eu tinha... Roubar é uma palavra feia, né? Mas eu tinha pegado emprestado da escola pública que eu estudava, e eu nunca devolvi, foi estranho, né? Eu coloquei a cadeira, eu tinha uma cadeira assim e tal, e aí eu fiquei a noite inteira no meu notebookzinho, um CCE, que eu comprei também nas Casas Bahia, e eu fiz um blogger. Não sei se é da época de vocês, existe uma parada do Google chamado Blogspot. Alguém lembra? Deixa eu ver, lembra disso aí? Então o Google te oferecia um blogspot, e aí eu criei um blogspot, raquellobos.blogspot.com.br, e eu coloquei as sapatilhas da minha mãe lá. Minha mãe achou que era uma bobeira, falou que eu estava perdendo meu tempo, até eu fazer 10 mil reais em vendas. No dia que eu fiz 10 mil reais em vendas, que a pessoa entrava no blog, escolhia a referência, não tinha gateway de pagamento, PicPay na época, tal, a pessoa fez um TED para a conta da minha mãe de 10 mil reais, e falou, eu quero essas sapatilhas aqui. A minha mãe falou assim, meu Deus, que dinheiro é esse? Meu Deus, estão nos roubando. Falei, como é que alguém rouba depositando assim? Ela, é mesmo, né? Eu falei, é. Aí ela, nossa, meu filho, parabéns, obrigado. Eu falei, 10%. Sem zoeira, eu queria casar igual você, sabe? Ninguém quer casar, não é possível, Jesus, ninguém quer, igual você, né? Amém. Viu aí, né, meninas, o ânimo que eles estão. E aí eu virei para minha mãe e falei 10%, ela falou, ok. Então a minha mãe só começou a me ouvir quando eu comecei a ter resultado mesmo, né? Então o que manda é o resultado. As pessoas não respeitam ideias, tá? Ninguém respeita ideias. Então não vem, ninguém acredita em mim, porque as pessoas duvidam. É o bem-vindo ao mundo real. As pessoas respeitam resultados. Legal. Obediência é tudo na nossa vida, e Glória a obedeça Jesus. o Espírito Você pode Santo. aplaudir a Jesus por isso, pessoal? Glória a Jesus, aleluia. Então não troque seu propósito pela proposta, por mais que seja grande, por mais que demore, mas você vai chegar lá. Deus vai te dar a graça e favor de Deus para você construir também, sem precisar denegrir ou manifestar o império das trevas. Legal. E para a gente fechar essa primeira parte de vida cristã, fé e crenças, qual crença limitante vocês tiveram que quebrar para viver o que vivem até hoje? Escassez. Escassez é um demônio, né? É um espírito. Se você não quebrar o espírito da escassez da sua vida, você não prospera. É impossível você prosperar. E isso quebra com oração, com jejum, mas também com algumas atitudes, né? Então, até indico, né? Bíblia não precisa indicar, né? Vocês leem, né? Amém. Amém? Amém. Então, ok. Mas anota aí para você comprar um livro, obrigatório. Não é para baixar o PDF no Google. Até isso é demônio de escassez, sabia? O cara não compra o livro porque baixa PDF. É só Jesus para gostar de crente mesmo. Você tem que comprar o livro, tá? Anota aí. Os Segredos da Mente Milionária. Alguém já leu? Levanta a mão, deixa eu ver. Top. Topzera. Os Segredos da Mente Milionária. É um livro do Tim Havek maravilhoso. Fala muito sobre prosperidade, sobre você pensar de maneira expansiva, né? Então, se você não quebrar o demônio da escassez da sua vida, você não prospera. E são com atitudes também. Então, por exemplo, aqui pode parecer aquele jargão e tal, mas, por exemplo, vocês são jovens, então, ser homem que sair com a menina para poder levar ela para comer num lugar, tal, um trem, você tem que pagar a conta. Não é só uma parada de tipo assim, nossa, uma graça. É porque quando você divide a conta, é o próprio espírito da escassez no ser. Quando você vai no supermercado e compra uma pasta de dente, em razão da outra, por causa que é 35 centavos mais barata, é o espírito da escassez. Quando você conta moeda para fazer algumas coisas, é o espírito da escassez. Aí você fala, mas é porque eu não tenho dinheiro. Mas se você não pensar de maneira expansiva, você não vai nunca. Nunca. Entende? Então assim, algumas coisas é cultural. Então, por exemplo, reclamar do preço da gasolina. Não tem trem mais pobre de escassez na vida que isso não, aí. Porque pensa comigo, você tem um carro, a gasolina ficou 30 centavos mais caro. Vai fazer o quê? Andar a pé? Você vai ter que abastecer, irmão, sim ou não?
Então não tem para onde correr, é o que você tem que fazer mesmo. Então, o espírito da escassez impede você de avançar, impede você de prosperar, impede você de entender o ambiente que você está tendo. Quem está pegando, diga amém. Então, uma crença que você precisa expulsar, é um espírito que você precisa expulsar da sua vida, espírito da escassez. Você precisa começar a pensar de maneira abundante. O Deus que, ó, para você ter ideia, o céu, o chão é de ouro. Por que tem essa analogia na Bíblia? Para mostrar para você que o lugar que você pisa é a matéria mais cara e mais escassa que existe. Sabe por quê? É para você entender que o céu é abundância. O seu Deus é abundante. A Bíblia fala, e a gente viu aqui na palavra da generosidade, a multiplicação dos pães e peixes, a gente viu sobre multiplicação, sobraram 12 cestos. Todo mundo comeu até se fartar. Agora uma chave para você, para quem ficou os 12 cestos? Para aquele menino, que entregou os 5 pães e 2 peixes, porque ninguém deve nada para Deus. Você entrega 5 pães e 2 peixes, você recebe 12 cestos cheios. O nosso Deus é um Deus abundante. Então, pelo amor de Deus, não compra Big Boy, não. Não compre tubaína, não, meu irmão. A não ser que você goste, eu gosto de tubaína. Mas se tiver que escolher, escolha o melhor. Se tiver que fazer, faça o melhor. Tiago, mas não tem condição. Não, mas enquanto você estiver fazendo, Deus vai multiplicar. Porque Deus só começou a multiplicar quando a pessoa começou a pegar. Entenda que o Deus que você serve é um Deus abundante. E expulse esse espírito da sua vida, amém? Amém. Isso aí. Uma pergunta para o Rafa aqui. Cara, a galera é muito... Lá vem. A galera é muito aleatória, cara. Vem. É possível empreender ficando de recuperação na educação financeira? Irmão, vou contar outro segredo para vocês. Não incentivando, nem falando. Meu Deus. Não é incentivo, tá, pastora? Mas muita gente não sabe, eu não terminei o ensino médio. É visível, é loucura. É sério? Não terminei o ensino médio. Não, é sério mesmo? É uma longa não, é uma história. piada. Não terminei o Você ensino não médio. terminou o ensino médio? Não terminei o ensino Não, fala a médio. verdade comigo. Não, você está falando sério? Não terminei, não incentivo. Não, peraí, você não terminou o terceiro ano? Tiago, respondendo. Não, qual ano você fez? Até qual ano você fez? Eu fiz até o terceiro. Você fez Não, mentira, mano. Eu reprovei no terceiro ano. Ano da pandemia eu reprovei. E tá tudo certo. Isso ajuda até na minha conta. Não, tá tudo certo no sentido de que você não precisa... Repete a pergunta. Olha, Repete. vamos lá. É possível empreender Ó. ficando de recuperação em educação financeira? Você não precisa começar com a educação financeira para empreender. Tem gente sem educação financeira que empreende, lá na frente cresce e aprende educação financeira na prática. Ou delega depois, caso com alguém que sabe de finanças. Nossa, eu vou fazer o EJA para Eu, você. supletivo, velho, eu vou te Vou matricular falar a no verdade para supletivo, vocês. mano. Quando eu via que eu precisava estudar a reprodução das samambaias, a diferença entre... Quantas vezes você usou a diferença de meiose e mitose na sua vida? Eu acredito nisso, mano. Thiago Lobos. O cara não terminou o ensino médio. Thiago Lobos. Essa semana você usou a fórmula de Bhaskara, Thiago Lobos? Não. Você usou a fórmula de Bhaskara? Eu tô passando mal, peraí. Deixa eu tomar água. Então foi... Mas aí que tá, gente. Uma parada que eu fiz... Não fiz ensino médio, mas eu li 100 livros antes dos 18 anos. Eu foquei no ensino não convencional e comecei a estudar de forma não convencional. Hoje, inclusive, eu sou professor da antiga escola dos filhos do Thiago Lobos. E é verdade. Por Eu isso que eu sou tirei eles da escola. Eu sou professor do King e eu ensino marketing digital, porque eu foquei. Então, eu não estou incentivando de novo, falando isso, mas foque em estudar
de forma não convencional, foque em ler livros. O Thiago indicou Os Segredos da Mente Milionária, mudou a minha vida. Eu vou indicar outros, você pode anotar também, Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro eu aprendi mais do que no meu ensino médio. Eu posso fazer um contraponto? Eu acho que é legal, acho que é massa a mesa e tal. Durante um tempo, quando eu comecei no marketing digital e tal, eu ia muito nessa linha da parada, tipo assim, o cara que fez faculdade, eu fiz faculdade... Inclusive, eu vou fazer uma faculdade. Eu sei, vai. Para os outros estudar lá. Eu fiz bacharelado em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Então, eu passei na UFG, fiz a UFG e eu me revoltei lá porque, tipo assim, cara, era muito conteúdo abstrato, tipo, nada prático na vida e tal. E eu, durante muito tempo, eu defendi essa tese de não precisar de faculdade, não precisar disso, daquilo e tal, mas eu quero trazer um contraponto. Vocês querem ouvir? Sim. Queria que você pensasse comigo, tá? Existe uma parada chamada repertório. O que nos faz seres mais amplos, pessoas mais amplas, é o repertório. Você não vale o que você faz, você vale o repertório que você tem. Nós estamos na era das IAs. Lá no escritório, dos 32 colaboradores, eu tenho um, chama Rafael. Ele é o cara menos digital do meu time. Mas ele é o cara que mais ganha, um dos que mais ganham na minha empresa. E um dos caras, todo mundo é substituível, mas um dos caras mais indispensáveis da minha empresa. Por quê? Porque o cara tem um repertório assustador. Ele lê uns 6 livros por mês. E a leitura dele não é autoajuda, não é best-seller. Ele lê de Machado de Assis até física quântica. Quando você vai conversar com o Rafael, ele pode não entender nada de marketing digital, mas ele tem um repertório onde ele liga pontos e faz conexões neurais e do assunto que ninguém faz. Quanto menos você estudar e menos você ler, mais burro você vai ser. E mais operário você vai ser. O que nós precisamos entender é que a capacidade de prosperidade está no repertório que você tem. O Rafael, ele sabe pouco de internet, mas ele faz conexões de raciocínio, de lógica e de conhecimento que só um cara com repertório faz. Então, por isso que eu mudei de ideia. Eu acredito que a faculdade é muito importante. Eu acredito que o ensino acadêmico é muito importante, porque traz para nós um repertório, uma visão macro, que esse conceito raso que nós temos de operário, você nunca vai ser mais do que isso, irmão. Se você só, por exemplo, sabe uma das coisas que mais te dá repertório? É ler literatura. Isso. Ler literatura te traz mais bagagem cultural do que ler Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, Mais Perto que o Diabo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você lê literatura, você consegue ter muito mais repertório que isso. Por isso que eu defendo hoje que é importante. Depois, quando chegar em casa, assiste o discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford, quando ele fala sobre a ligação dos pontos. Ele fala assim, olha, para fechar isso aqui. Minha mãe me colocou na caligrafia. Steve Jobs, eu não sei se você sabe quem é Steve Jobs, é o criador da Apple. Isso. É só isso. É só o cara que dividiu o nosso tempo da modernidade. Só esse cara. A empresa mais disruptiva da história, a Apple. No discurso que ele fez em Stanford, para os formandos de Stanford, ele falou o seguinte, minha mãe me pôs na caligrafia. E eu não entendi porque eu gosto muito de programação. Eu gostava muito de programação, sempre gostei de programação. Em vez dela me colocar, Willa, numa faculdade, numa escola de programação, em vez dela me colocar numa escola de computador, ela me colocou na caligrafia. E eu nunca entendi isso. Durante anos ela insistia para mim, para que eu sentasse numa cadeira e fizesse caligrafia. A letra redonda, não sei o quê, não sei o quê. Passou-se décadas. E eu criei a Apple. E quando ele cria a Apple, é diferente da Microsoft. No que a Apple, na época, diferenciou da Microsoft, fez ela ser o que é hoje? Design. Ele falou, eu peguei o conhecimento da caligrafia e os computadores eram tela azul, tela preta, com aquelas letras estranhas.
eu peguei esse conhecimento da caligrafia e trouxe para a criação de um layout intuitivo e prático. Todos os aparelhos da Apple, eles se conversam. Eles têm a letra redondinha, eles têm o design, o aplicativo, tudo bem feitinho. Isso ganhou o mundo. Foi a primeira empresa a chegar a $1 trilhão. Ele falou, a ligação dos pontos, repertório. A minha mãe tem me insistido para fazer caligrafia, me trouxe um repertório para o que eu faço. Então, um contraponto do Rafinha é dizendo para você o seguinte: estude, faça uma faculdade, faça uma escola, faça um curso. Tiago, mas eu, por exemplo, você acha que eu fiquei bilionário na internet por causa de quê? Pegando o conhecimento que eu tinha na feira para vender, que eu tenho uma capacidade de comunicação, de persuasão absurda. Da onde que eu trouxe isso? De livro que eu li? Da feira que eu vendia sapatilha sempre com a minha mãe. E a capacidade de oratório e repertório analítico que eu trouxe da minha faculdade de jornalismo. A minha capacidade de debate, a minha capacidade comunicacional que eu afinei na faculdade. Eu não me interessava qual eram as linhas de Frankfurt de jornalismo. Nem decorei isso. Mas lá na faculdade eu aprendi sobre repertório e comunicação. Na feira eu aprendi a vender. Liguei esses 2 pontos e me tornei milionário. Pela capacidade de ligar os pontos do repertório. Então, se eu puder dar uma dica para você, quanto mais você estudar, mais repertório você vai ter e mais você vai prosperar. Um contraponto do contraponto aqui, só para a gente fechar. 3 formas de você fazer repertório. Ele citou lendo, ouvindo, conhecendo. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci um rapaz chamado Thiago Lobos, e ele foi a pessoa que mais transformou o meu repertório nos últimos anos da minha vida. Então, existem várias formas de criar repertório. Eu incentivo, eu vou fazer uma faculdade, em menos de 3 anos eu vou construir uma faculdade, se vocês quiserem estudar lá, vai ser massa também, vou vender online. Mas também comece construindo repertório. Você me deu o gancho aqui, e foi assim que eu construí meu repertório. Foi conhecendo, viajando, lendo. E foi conhecendo Thiago Lobos, e eu honro e sou grato se você puder bater palma para o nosso Senhor, por conta da vida dele. E isso que eu tenho que deixar claro e honrar na frente de todo mundo. Obrigado, professor. Gente, é isso aí. Entramos agora no nosso segundo módulo, então, do nosso painel, Empreendedorismo na Prática. E existe uma parada muito interessante, e a gente está aqui falando, a base nossa é jovem, 18 a 26 anos, e há um grande desafio da sociedade de hoje, dessa geração, do crescimento rápido. Então, a pergunta é, o que um jovem, 18, 26 anos, nessa faixa, ele precisa hoje fazer para crescer mais rápido profissionalmente? Essa é a pergunta. Se vocês não quiserem ser operários IA, eu não sei se vocês estão no mesmo estado de urgência que eu estou. Há alguns meses eu não durmo. Eu estava no escritório hoje o dia inteiro, porque nós estamos diante da maior revolução desde a Revolução Industrial. E eu tenho pena de quem não está entendendo isso. Só para você ter ideia, eu estou demitindo metade da minha equipe. Não preciso mais dela. Vocês são os próximos. Não é um alarme. A IA faz um trabalho operacional 200 vezes melhor, ela não cansa, ela não enche a paciência, ela faz com excelência. Só para vocês terem uma ideia. Eu demiti todo o meu time comercial da minha empresa. Todo. Hoje é feito por uma IA. Eu cheguei a pagar R$100 mil para o meu time comercial. Hoje eu pago $100 para uma IA. Não só fazer todo o trabalho do comercial, mas do meu suporte. Ela atende melhor, mais eficiente 24 horas. Neste exato momento, a minha IA está atendendo os meus alunos de forma excelente. A gente fez um levantamento nos últimos 30 dias, ela atendeu 10 mil pessoas com uma média de nota de 9,8 em tempo real. Estudem IA para ontem, senão vocês vão ser nem caixa de supermercado.
Estou falando sério. Agora está automático. Eu tenho um funcionário lá na empresa, ele chama Cláudio. É uma inteligência artificial, eu chamo ele de Cláudio. Ontem, sexta-feira, 18 horas, em menos de 2 minutos, ele fez uma página de vendas que vai vender pelo menos 50 mil no próximo mês. Sabe quanto que eu pago para esse funcionário? $100. Chama Cláudio, dá para você baixar aí, dá para você contratar também. E é para todas as áreas. Então, por exemplo, eu estava conversando com um cara que ele é o professor da maior escola de contabilidade do Brasil, chama Contabilidade Brasil, aqui de Goiânia, é um amigo meu, chama Arthur e o Jarmas. Ele falou, mano, esquece, os contadores como existem não vão existir mais, esquece contabilidade, não precisa mais, não precisa. Porque você instala um software lá, você pega a própria IA e você põe lá o seu CNPJ e ela te fala tudo que você tem que pagar, do jeito que você tem que fazer, não precisa mais. Advogados, tudo, gente, tudo. Nós estamos na era da revolução industrial. Então, pelo amor de Deus, aplauda Jesus pela vida desse cara aqui, ó, porque ele está trazendo esse conhecimento para você aqui, ó. Está trazendo a oportunidade de você estar ouvindo isso aqui, gente. É sério, estuda IA, estuda sobre algoritmo, estuda sobre inteligência artificial na sua área. Quem faz faculdade aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Estuda sobre inteligência artificial dentro da área de vocês. Está presente em todas as áreas. Tem um cara do Brave, que ele casou, que eu fiz o casamento dele, o menino que mudou lá para Nova Zelândia. Ele casou com a Julie. Eu fiz o casamento dele há um tempo aqui atrás. Semana passada. Isso. E aí ele é veterinário, ele e ela, e ele foi para Nova Zelândia. Chegando lá, ele falou, cara, para cuidar, lá a Nova Zelândia é uma ilha, e lá a principal forma a principal atividade econômica é o agronegócio lá. Cara, as vacas, ele coloca uma gargantilha nas vacas e através de IA, ela vai levando o gado para um lado do pasto, onde vai emitindo sons na IA e ele vai fazendo um pasto pequeno, faz 1000 cabeças de gado. Através da IA, ela vai fazendo vai girando o pasto assim, ó, onde aquele pasto cabia 50 cabeças de gado, cabe 1000, através de IA. Mano, assim, se isso não assustar você, porque isso está me assustando demais, na moral. Então, qualquer área você pode fazer isso. Então, pelo amor de Deus, comece a se preocupar, comece a estudar isso, porque nós estamos no começo de uma revolução. E você vai fazer parte dela, amém? Amém. Amém. É interessante perguntar, e aí encaixando nessa pergunta, porque aí é um desenvolvimento de uma nova formação, né, de um novo conhecimento, como desenvolver disciplina e constância mesmo quando os resultados não aparecem? Existe um livro que chama Essencialismo, ele é maravilhoso, anota aí para você comprar, Essencialismo, ele é maravilhoso. Ele é um livro branquinho assim, mas pequenininho, ele fala sobre o platô do potencial latente, isso aqui é maravilhoso. O que ele fala sobre isso? Existe imagina uma curva assim, ó. A gente pensa, quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente vai ser uma crescente, vai ser assim, ó, vai ser uma crescente. Mas o que acontece? Ele chama de platô do potencial latente. Toda vez que você começa uma coisa, existe uma depressão. Existe uma depressão para depois um crescimento exponencial. Ele chama isso de vale da depressão. Para tudo na vida. E a gente vai perceber, parece que foi Deus que criou isso. Então, quando você começa, vou emagrecer, você começa a ir na academia. Você pode perceber que quando você começa a ir, parece que você engorda mais. Parece que você não evolui, porque você está passando por esse vale da depressão. E tudo na vida é assim. Mas quando você vence o vale da depressão, existe um resultado exponencial. Foi assim comigo no digital, certamente foi com você no digital também. Você começa, não vende nada, não faz nada, tudo dá errado. E 90% das pessoas terminam aí, elas param aí. Os meus alunos, por exemplo, 90% desistem aí, mesmo eu explicando para eles que eles estão no vale da depressão. Quem vence o vale da depressão alcança resultados exponenciais. Então, qual que é o segredo para você? Você começou algo, não teve resultado, parabéns, você está no vale da depressão. Agora, você decide se você vai ser os 90% que vai desistir ou os 10% que não desistir. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. O que acontece se você não desistir? Já parou para pensar nisso? Se você tivesse uma informação do futuro, assim como José não teve. José falou assim, ó, ninguém falou para José, se você vencer o poço, se você vencer a casa de Potifar, se você vencer a prisão, a calúnia,
você se torna governador do Egito. Ninguém falou isso para ele. Ele teve que viver isso. E se eu dissesse para você que você está a 1000 dias de fracasso do seu sucesso? Cada dia de fracasso seria uma vitória ou uma derrota? Uma vitória, porque é um dia a menos, sim ou não? Então o problema é que a gente quer motivação, sendo que na verdade nós estamos no processo. É simples. Continue fazendo a mesma coisa todos os dias até dar certo. Isso é o que eu sigo. Todos os dias eu faço a mesma coisa até dar certo. E se não der certo? Amanhã vai dar. Mas amanhã vai dar. Até dar certo. São 4 C. O primeiro C é você começar. O segundo C é você continuar. O terceiro C, depois que você continua, é crescer. E o quarto, para finalizar, é concluir. Nenhum projeto é para sempre, nenhum ministério vai durar a eternidade. Primeiro você começa, você continua, você cresce, depois você conclui. Você tem que ter noção de todas essas fases. Igual ele falou do fracasso até o sucesso. Gente, ninguém pede favor para fracassado. Sua sogra não vai pedir dinheiro para fracassado. Se você escolher ser fracassado, fracassado não incomoda ninguém. Se você não quiser incomodar ninguém, seja um fracassado. Mas Deus não chamou a gente para ser fracassado. Deus chamou a gente para manifestar um reino de Deus em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa igreja ou também no trabalho. Legal. E para a gente encerrar essa primeira parte de empreendedorismo na prática, uma das grandes coisas que acontece na caminhada nossa é a comparação. Então, como lidar com a comparação e a pressão agora nas redes sociais? Para de seguir gente que não agrega nada para você. Para de ver coisas que não agregam nada para você. Se você entrar na minha rede social, você vai ver que eu tenho mais de 1 milhão de seguidores e eu só sigo 30 pessoas. Eu não sigo mais ninguém, eu só sigo 30 pessoas. Quem são? As pessoas da minha rede, que eu sou obrigado, né? Graças a Deus. Meus colaboradores, alguns deles, que tem gente que é chata pra caramba, e algumas pessoas, alguns amigos mais próximos. Por quê? Não tenho tempo. Então, assim, o segredo da tristeza é a comparação. A comparação é a raiz da depressão. Então, para de se comparar, para de seguir, para de ver, foca no seu. No marketing digital, empreendedorismo digital, tem uma parada muito tensa que é o quê? O cara vê, nossa, afiliado dá dinheiro, aí ele começa afiliado. Não, dropship dá dinheiro, aí começa dropship. Não sei o que dá dinheiro. Aí ele não faz nada, por quê? Porque ele fica sempre olhando o que o outro está fazendo, o resultado do outro, e ele para de fazer o que ele tem que fazer. Então, pelo amor de Deus, tape os ouvidos para Golias. Golias vai gritar todos os dias para você. Foca numa única coisa. Se eu pudesse te dar um conselho só, foca numa única coisa, faz todos os dias, tapa os ouvidos para todo mundo, para de olhar gente que não agrega nada para você, faz a mesma coisa, durante todos os dias, durante 1 ano. Eu dou minha cara a tapa, você pode vir na minha cara, dar um tapa mais bruto que você quiser. Se você ficar o ano inteiro, 365 dias, fazendo a mesma coisa, sem deixar de fazer isso, eu duvido que você não tem sucesso. É impossível. O problema seu é o quê? Que você começa, olha para o outro, compara com o outro, não sei o que, aí você para, aí você vai e volta de novo, não sei o que. Faz a mesma coisa todos os dias, sem olhar para o lado, que é impossível você não vencer. Legal. Então, agora nós saímos dessa parte de empreendedorismo na prática e a gente flui agora para a nossa terceira etapa, que é família e negócios. E aí, lembrando agora que nessa vertente de famílias e negócios, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos 2 caras com perfil diferente aqui. Um casado, 4 filhos, uma empresa enorme, gigante, e um cara que ele era nômade até esses dias, agora ele tem um escritório, isso é loucura. E 22 anos, solteiro. Semana que vem eu vou estar no Japão. E ele vai estar no Japão semana que vem. É daqui 2 semanas, né? Não, semana que vem. Então, nós começamos com a primeira pergunta, e aí o Thiago inicia, depois o Rafa complementa na versão dele como uma pessoa solteira. Como equilibrar o crescimento profissional sem negligenciar a família? Impossível. Sei que poderia fazer aqui, tá filmando, né? Poderia fazer um corte, não abandono.
o sucesso, nenhum sucesso vale a pena, sendo que a sua família é impossível. Alguém aqui é herdeiro? Tem milhões na conta, está esperando só o pai ir para lá e... Ou a gente está construindo. Eles não teve coragem de levantar a mão, cara. Deixa eu falar uma parada para vocês. É impossível você alcançar uma exponencialidade financeira de sucesso sem perder do outro lado. É impossível. Eu podia ser romântico. Eu podia falar que dá para fazer, não dá. Eu enriqueci? Sim. Fiz milhões? Sim. Engordei, pré-diabético, não via meus filhos, minha esposa sentia minha falta, início de depressão e burnout. Prosperei? Sim. Consegui. Mas quase me lasquei do outro lado. Valeu a pena? Anota uma coisa no seu coração: não existe ganho sem perda. Você vai ter que perder de algum lado. O que é certo então fazer? Não sei. O que você está disposto a perder? O que você está disposto? Porque você pode. E aqui um recado para as meninas, tá? Minha mulher foi muito top, velho. Minha mulher foi muito top. Podia ter me largado, podia ter brigado, podia ter não sei o quê. Mas um dia eu cheguei nela em casa, falei, igual eu fiz Matrix. Alguém já assistiu Matrix aqui? Eu tinha uma pílula azul e uma vermelha. E falei assim, amor, Yasmin, você vai decidir o que a gente vai fazer. Você quer que seu marido chegue em casa às 6 horas da tarde, assiste Netflix com você e a gente vai na igreja à noite e a gente come um japa e a gente tem tempo de qualidade todos os dias da semana, mas a gente vai ter uma vida limitada, tá? Um carrinho mais ou menos, uma casinha mais ou menos, plano de saúde é o que der. Essa é a pílula vermelha. Ou você quer a pílula azul? Você me perder por algum tempo, alguns anos, mas eu vou te dar a vida que você sempre sonhou. O que eu fiz? Depois que eu organizei as coisas, eu falei, agora sim. Aí eu emagreci, monjaro no 12, aleluia, glória a Deus. Aí tempo com ela, aí viagem com ela, aí com os meninos. Mas existe um período. O problema é você ficar vendo corte de TikTok achando que é para a sua vida hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não existe ganho sem perda, você vai perder em algum lugar. Amém? O sucesso, ele é desequilibrado. Eu estou em outra vibe, outra fase, outra perspectiva. Igual eu falei, semana que vem, exatamente semana que vem, no sábado, eu vou estar pegando um avião com a jornada para ir para a Ásia. Tenho essa liberdade hoje. Só que daqui 10 anos, eu vou estar com a minha esposa e com os meus filhos. Não vou estar viajando para o mundo todo. E eu costumo falar muito sobre um para quem forte, né? Geralmente a gente fala do porquê, do propósito, e o palestrante fala sobre propósito, você tem que ter um porquê gigante. Hoje nas músicas fala sobre propósito, na igreja você vai ouvir sobre propósito, o macumbeiro vai falar sobre propósito, mas pouca gente fala um para quem. Por que eu estou fazendo tudo isso que eu faço hoje? Pelo meu para quem. Esse para quem já foi minha avó, que durante um ano, na pandemia, e depois da pandemia, eu almoçava com ela todos os dias, porque eu escolhi viver essa fase com ela. No último ano, ela infelizmente faleceu. Mudou a fase, mudou o outro jogo que eu estou vivendo. Hoje eu já não almoço com nenhum parente. Eu almoço com a minha empresa, com a minha visão. Mas eu tenho um para quem muito mais forte, que é minha futura esposa, meus futuros filhos, meus futuros netos. Deus já mostrou, e esse para quem está me esperando lá no futuro. Mas para que eu possa viver aquele futuro, eu preciso focar no agora, construindo minha empresa. Se você for olhar meu WhatsApp agora, meu direct, tem 2 mensagens da minha mãe no direct no Instagram. Ou me responde. Mas não dá para responder porque eu estou focado aqui. E está tudo bem, minha mãe já entendeu isso. Meu para quem já está bem claro na minha mente. E eu estou disposto a viver essa fase. Todos os dias, acordar bem cedinho e dormir muito tarde. E viajar quando eu quiser.
É isso. Vamos dar uma descontraída, uma salva de palmas para esse momento aqui. Falar de família e negócios não é fácil. E a gente entra, para a gente dar uma acelerada aqui, para fazer um outro momento aqui agorinha. Nós vamos falar de negócios e igreja. São duas perguntas bem específicas. Como viver o chamado de Deus sem abrir mão de crescer nos negócios? Não existe ganho sem perda. Eu falo muito isso porque é a vida real, tá? Eu converso muito com a Yasmin isso. Ela fala de maternidade na vida real. Então, sempre que ela participa de algum movimento assim de mães e tal, ela fala, a vida real é essa, gente. Gente, era para me dedicar mais à igreja. Era para me almoçar mais com o Fernando, mais com o Lucas. Era para mim estar mais com a minha rede. Mas eu tenho outro lado de lá. Eu vou ter que perder em algum lugar, gente. Vou ter que perder em algum lugar. E é importante o Brave ouvir isso, é importante o jovem ouvir isso. Porque às vezes você fica o tempo todo aqui e esquece de deslanchar em outras áreas. Aí o tempo passa, o que você construiu, mano? Porque que vira a igreja? Tem. Você tem que estar aqui no culto? Tem. Você tem que estar aqui? Tem, mano. Mas você tem que desenvolver em outras áreas, mano. Você fica só chapando aqui, velho. Aí não estuda, aí não faz um curso, aí não evolui nada, aí fica só aqui. Aí quando vê, meu irmão, você está com 35 anos, no style, que inclusive eu sou pastor de rede também. Mas eu não quero você no style. Eu quero você com o Fernando ali, ó, nos jovens casais. Eu quero você evoluindo, eu quero você crescendo. Nós precisamos desmistificar isso, e glória a Deus pela vida do pastor Lucas e da pastora Willa, por isso, pô. Para que você entenda que você precisa deslanchar em outras áreas, meu irmão. Você precisa ser crente, em nome de Jesus, amém? E você já ouve todo o culto aqui, mas você precisa prosperar em outras áreas. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa evoluir. Entende? Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você vai ter que perder em algumas áreas para ganhar em outras. E a vida é esse equilíbrio. Pô, acho que eu estou trabalhando demais. Pouca igreja, opa, volta aqui. Pô, muita igreja, pouca evolução, volta aqui. Então todo extremo é errado. Eu trabalhar igual um maluco, esquecer a minha família é errado. Agora eu vou brincar com os meus filhos terça-feira à tarde, pô, também não é lá, vamos lá. Então é um equilíbrio, a vida é esse equilíbrio. O que eu tenho visto é demais igreja, aí 40 anos, mestre, eu preciso de um milagre. Existe uma dicotomia no subconsciente da igreja brasileira, que você só faz ministério, você só vive manifestando o reino de Deus quando você está no púlpito, no palco, com o microfone na mão, ou pregando ou cantando. Mas Martinho Lutero uma vez citou que existia ali um contexto, uma situação, ele apontou para a sandália do freire, da freira na época, né? E disse que o sapateiro que desenvolveu essa sandália, esse sapato aqui, é tão importante para o reino de Deus, para Deus, do que o padre que está ministrando a missa. Porque a gente acha que só quem está fazendo o ministério é quem está aqui, mas o Uber que trouxe a gente para cá também está desenvolvendo o ministério, inconsciente ou não. Muito maluco assim, por exemplo, nós estamos com escassez de mecânicos crentes. Pronto. Você tem confiança quando você leva seu carro para arrumar, o cara não está te roubando? Inclusive, eu tenho uma oficina, quem quiser levar. Sério mesmo? É sério? É sério, a gente tinha falado sobre isso, não? Falou. Pega Falta meu cartão. É sério, mano? Cara, Que top. o cara já faz- Eu vou arrumar uma Porsche agora. Aleluia. Por que eu tô falando isso? Porque aí você leva seu carro lá, o cara não é crente, mete a faca, e aí? É isso que o Rafinha falou. Inclusive, uma das teses da Reforma Protestante é isso, né? Manifestar a Deus. Olha só que poderoso. Quem aqui escovou os dentes hoje? Duas pessoas. Quem aqui escovou os dentes hoje? Alguns anos atrás, um diácono da Igreja Batista da Europa vendia sabão, mas ele percebeu que precisava democratizar o acesso ao creme dental. O nome desse diácono chama William Colgate. Hoje, provavelmente, você usou a pasta de dente da Colgate, que lá na frente ele colocou no brand dele no significado da palavra Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. É o significado da palavra Colgate.
um diácono da Igreja Batista da Europa. Inclusive, parte do lucro da Exato. empresa dele é revertido para obras sociais. Ele começou dando 10% de dízimo, depois começou a dar 20% de dízimo, e ele falou, pô, já dá para me viver, que legal, minha família está ok, eu já prosperei, eu vou dar 90% de dízimo para a igreja. Quem aqui quer dar 90% de dízimo para a igreja? Amém. Eu quero, não sei vocês. É interessante isso aí também, gente. Eu vou pontuar uma coisa aqui, sendo líder aqui também. Numa mesa, isso aqui é uma experiência, eu até compartilhei com o Thiago há um tempo atrás, numa mesa com o Douglas Gonçalves, todo mundo conhece? Numa mesa que ele veio aqui, eu pude almoçar com ele, e aí ele perguntou para mim, do nada, tu é integral? Eu falei, não. Ele falou assim, e ele fez o que o Thiago falou aqui agora. Você quer uma vida tranquila, um carro ali, talvez trocar de alguns anos, viver uma vida ali tranquila e tal, ou você quer trocar de carro todos os anos, fazer algumas viagens durante o ano com a sua família. Eu vejo que você é empresário, que você faz algumas outras coisas na área financeira. E eu falei assim, cara, e eu, sem titubear, falei assim, cara, eu acho que eu quero trocar de carro mais vezes, eu quero viajar mais, eu quero fazer mais coisas, porque é o perfil que eu falei para minha esposa que eu ia entregar para ela, e não só porque isso, mas a gente sonha com isso agora. E ele falou assim, 60-40. Aí eu parei, 60-40, falei, me explica. Aí ele falou, 60% empreendimento, 40% o reino, Deus vai entender o que você quer viver. Porque ele vai usar aquilo que você vai ganhar para reverter para o reino dele. Ele falou, 20% da igreja vão viver integral, 80% tem que trabalhar, tem que fazer as coisas porque alguém tem que manter o reino. Aquilo virou minha chave, virou a cabeça, e é isso que eu quero passar para o Brave. Nem todo mundo vai ser integral, nem todo mundo vai estar aqui, nem todo mundo está. Deus quer que você prospere. O reino vai expandir através da sua prosperidade. E às vezes a gente precisa de um painel como esse para que a gente entenda coisas simples que não eram simples. E eu vou aproveitar isso aqui. E aí, muitos de vocês criticam ele por isso. O Lucas tinha que estar mais presente. O Lucas está muito dedicado lá no trabalho dele, esqueceu de nós. Que egoísmo. Esse é o evangelho que a gente tem que combater. De pessoas mimadas. Que só querem para si. Então você pode prosperar, você pode cuidar da sua vida, das suas coisas. Deixa eu falar algo para você. Você vai prosperar muito em nome de Jesus. Você vai prosperar de maneira exponencial. Você vai avançar na sua vida. Você vai acessar lugares que você nunca imaginou na sua vida. E a prosperidade que Deus derramar sobre você vai abençoar o reino do Senhor. Amém. Amém. Eu oro para um tempo onde a gente não tenha, e não falo na família, que a família é próspera, mas a missão da minha vida é ajudar o povo de Deus a prosperar a ponto de não ter mais que fazer galinhada para poder pôr um ar-condicionado na salinha das crianças, a ponto de não ter que fazer mais rifa para poder colocar um carpete, não ter que colocar um vaso sanitário no banheiro de uma Assembleia de Deus no Piauí. Eu oro para que Deus prospere o povo de Deus, para você levantar e falar assim, eu ponho o ar-condicionado, eu arrumo o banheiro, em nome de Jesus, mas você não vai prosperar se você não entender que você precisa fazer acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. É um tempo de maturidade. Essa é uma conversa para Brave, não é uma conversa para Link. Amém? Amém. Olha só, Abraão era próspero, Moisés era próspero, José do Egito era próspero, o próprio José de Arimateia também era próspero, Jesus, que é a nossa maior referência, a nossa melhor versão para seguir, ele também era próspero, a ponto da primeira citação dele na Bíblia, a primeira coisa que ele falou, você pode ler lá nos evangelhos, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. A gente resumiu Jesus em uma figura religiosa, mas ele não era só um líder religioso. Jesus também era próspero, ele era um líder empresarial, um líder que conversava sobre negócios. Ele é marceneiro. E ele fazia a parada acontecer. E
chegou na nossa vez, a gente tem que fazer o voto de pobreza, não pode prosperar, irmão. Está na hora da gente criar vergonha na cara, parar de espiritualizar tudo e precisar resolver o que precisa ser resolvido. Amém. Então, gente, nós vamos para as nossas últimas 2 perguntas. Nós temos um tema prosperidade e crescimento, mas antes de prosperidade e crescimento, eu preciso fazer uma pergunta que foi destinada ao Tiago. Tiago, lendo a Bíblia, eu fico com um conflito, são uma série de perguntas. Jesus falava para não viver ansioso, que Deus cuida de nós, e também para não juntar tesouros na terra, ponto. Até que ponto é saudável ou correto buscar construir patrimônio, ter uma vida boa e até prosperar? Primeira pergunta dessa. Como alinhar o coração sem cair na ansiedade por conquista? E, na prática, qual é o equilíbrio disso? É só não casar. Realmente, não junteis tesouro na terra. É só não casar. Ah, mas Jesus não juntou riqueza. É lógico, o propósito dele não era... Ele não ia casar. Você acha quanto é um plano de saúde, irmão? A nossa querida amiga aqui está grávida. Pergunta para ela quanto custa um berço que ela quer. 3 mil. Inclusive, quem puder levantar e dar essa oferta, nós agradecemos. Mas não trabalha, não junta riqueza não, irmão. É simples, irmão. Não quer juntar riqueza, não quer preocupar com dinheiro. Não casa. Porque você vai juntar com a mulher, essa mulher ela quer viajar, irmão. É só você não casar, é simples. Não casa, porque aí você vive do que Deus dá. Porque aí você vive, você pode ver assim. Casou, você não faz mais o que você quer. É o que a mulher quer, é o que o filho precisa. Sabe quanto que é uma escola? Deus quer, é para sair. Você está entendendo? É simples, não juntei, o cara vem com essa copa para mim, aí eu olho pro cara, o cara é casado. Eu falo, parabéns por pensar de maneira medíocre. A sua esposa deve ter muito orgulho de você. Deve ter muito orgulho de você, de não ter... Gente, um plano de saúde é o básico, não precisa ter. Esses dias um rapaz passou mal da nossa rede. Eu fui no UGOL. Cheguei lá, eu falei, alguém já foi no UGOL? Eu cheguei lá e falei assim, misericórdia, Jesus. Então é simples, não junteis tesouro mesmo, não precisa preocupar com isso, não precisa, mas também não casa, porque no dia que você casar, você tem que prosperar, você tem que pagar a conta, você tem que ir para uma casa boa, você tem que ir para um carro bom, você tem que ir para um lugar seguro, entende? Então é só esse raciocínio. Aí fala, porque Jesus falou isso aqui, tá, vamos quebrar esse mito de que Jesus era pobre. O Rafinha começou a falar. Primeiro, ele era carpinteiro. Alguém já construiu alguma casa, alguma coisa, já participou de alguma obra aqui? Qual que é a parte mais cara da obra, gente? Uma das mais caras é marcenaria. Naquele tempo não tinha alvenaria não, meu irmão. Naquele tempo não tinha concreto não. Naquele tempo tudo era madeira e trem para poder fazer. O que você achava que o marceneiro, um carpinteiro lá então, ganhava de boa, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o cara que tem o poder de multiplicar comida, o cara tem o poder de transformar água em vinho. E o mestre falou assim, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que o pessoal bebe muito, serve o pior. Vocês deixaram o melhor por último. Eu sei que você não teve já o privilégio de comprar uma garrafa de vinho bom. Vê quanto custa uma garrafa de vinho bom, meu irmão. Então o cara tem a capacidade de multiplicar comida, o cara tem a capacidade de transformar água em vinho, o cara tem a capacidade de tirar uma moeda da boca de um peixe. E digo mais, o tesoureiro do ministério de Jesus era Judas, que roubava. E o ministério de Jesus não tinha falta de nada. Deixa eu te falar, se alguém começar a roubar na minha empresa, eu quebro. O cara roubava no ministério de Jesus e tinha grana ainda para poder manter o ministério. Será que ele era pobre? Me ajuda, irmão. Para ter tesoureiro financeiro, eu só comecei a ter financeiro depois que eu tive dinheiro. O cara só rouba no ministério de Jesus e o ministério dele não falta nada. Então nós precisamos começar a amadurecer na fé. A parar de pegar versículos isolados e achar que a gente tem que viver um voto de castidade.
uma vida franciscana, do catolicismo. Essa visão franciscana é do catolicismo, gente. A gente é protestante. Nós precisamos prosperar, meu irmão. Agora, se você não quiser casar, quiser virar uma freira, e você quiser virar... Alguém tem chamado para freira aqui? Aí beleza, mas se você quer uma família, meu irmão, não é opção para você viver uma vida escassa. Amém? Amém. É a última pergunta que todo mundo gosta de fazer. Para quem está começando do zero hoje, qual seria o passo a passo mais claro para crescer, espiritualmente e profissionalmente? Última pergunta, se eu fosse você é jovem, começaria a levantar 1 hora a menos do horário que você costuma acordar e começaria a estudar inteligência artificial. Comece a criar produtos com inteligência artificial, produtos de forma intencional, tá? Produtos saudáveis, produtos que mude a vida das pessoas. A missão da minha agência é exatamente esse: impactar e servir gente, impactar e servir pessoas. Eu estou até levando o processo aí para um cara grande do marketing digital que vende mentira e está me processando porque eu falei a verdade na cara dele. Mas comece a ser verdadeiro na hora de vender. Comece a... Não vai nessas apostas esportiva, bet, PLR, isso é tudo latada, tá, gente? Crie um produto seu ou de algum sócio. Pode ser um e-book, pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser um acompanhamento, que se você começar a vender na sua rede social, já era. E uma coisa também, até para vocês que fazem faculdade, começa a produzir conteúdo, tá, gente? Porque você só tem as pessoas como referência, quem produz conteúdo. Então, o Thiago Lobo só é uma referência hoje, por quê? Quantos anos produzindo conteúdo? 13 anos. 13 anos produzindo conteúdo, todos os dias. Todo dia. Todos os dias tem conteúdo. Eu todos os dias, há 5 anos, produzo conteúdo também. E aí você vai se tornando referência no assunto. Se você não quer produzir conteúdo, seja sócio de alguém que tenha conteúdo e crie um produto dessa pessoa. Vender não é pecado, tá, gente? Igual eu falei para vocês, tem mais de 100 dias que eu vendo todos os dias. E graças a Deus por isso. Glória a Deus, porque existe o processo comercial que a gente chama de venda. Eu vendia geladinho alguns anos atrás. Eu lembro, hein? Você lembra? Eu lembro. Hoje eu vendo infoproduto, hoje eu vendo conhecimento, hoje eu vendo educação. E Deus tem mudado a minha vida através disso. Galera, obrigado pelo papo. Esse último conselho é: mude de mesa. Comece a se assentar em mesas de pessoas que querem avançar. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aqui, eu sei que você tem pessoas que você pode estar, que é legal, que é massa. Eu não estou dizendo para você virar inimigo de ninguém. Mas você precisa começar a acessar algumas mesas de pessoas que querem além, que querem mais. Existe a teoria do elástico, né? O elástico pode puxar você para cima ou para baixo. Isso vale tanto para o espiritual quanto para o business, né? Se você ficar em mesas de pessoas pornográficas, se você sentar numa mesa de 5 pessoas pornográficas, você vai ser o 6º. Você está em grupos de pessoas que falam só mal dos outros e fica só criticando, não sei o quê, você vai ser o próximo. Comece a sentar em mesas de pessoas que querem avançar, de pessoas que estão incomodadas com onde estão, entende? Então, assim, a mesa que você senta, o ambiente que você convive, as amizades que você tem, vão ditar para onde você vai chegar. Então, comece a ser mais intencional nessas mesas, nesses ambientes que vocês estão, porque isso vai ditar muito aonde você vai chegar. Último parâmetro para a gente levantar e orar. Qual conselho final vocês dariam no âmbito espiritual, teológico, para que as pessoas não confundam o crescimento da carreira com aquilo que é um propósito geral da vida da pessoa? Porque existe um contexto de missão geral da vida com aquilo que você faz no emprego. Eu acho que essas duas coisas andam juntas, tá? Eu acho que elas se complementam. Então, por exemplo, eu sou pastor aqui na FEME, sou pastor de rede. E lá no meu trabalho, a minha missão é ajudar essas pessoas, ajudar pessoas a elas encontrarem a habilidade que elas têm. Então, acho que anda muito junto. Todas as minhas decisões são espirituais, gente. Assim,
Espírito Santo, se você puder fazer uma oração na sua vida, eu sei que você ora por saúde, um monte de coisa, mas a coisa que você mais tem que orar na sua vida é discernimento espiritual. Para que você possa discernir tempos, para que você possa discernir ambientes, para que você possa discernir oportunidades, como o Rafinha falou, para que você possa discernir onde você vai. Eu atendi durante muito tempo gabinete, a galera do Criativo, e muita gente do Criativo é do Brave, né, é do Hype e tal. E o que eu mais via, Lucas, era uma galera chegando confusa. O que eu faço? Eu não me, achando que o ministério e o que ela vai fazer são muito distantes. Eu falava, não, mano, isso se complementa, isso na sua caminhada com Cristo, você vai entendendo, Ele vai guiando você. Então eu não faria essa distinção assim, nossa, porque na igreja eu sou uma coisa, no meu trabalho eu sou outra. Andam juntos, sabe? Você é um evangelista onde você for, você é um apacentador onde você for, você é uma pessoa de Deus onde você for, no seu trabalho, na igreja. Eu acho que essas coisas se complementam. Você pode ver isso você, mano. Você na Ademicon, você é um líder lá. Eu tive um momento com você na Ademicon, onde eu fui fechar um consórcio, inclusive maravilhoso, viu, pessoal? Façam também. Tá? Ademicon, Lucas. Quando a gente estava lá, Eu vi muito Jesus em você lá. E você não estava pregando para mim sobre nada. Você estava falando de negócio, mas eu senti verdade, eu senti um cara honesto, eu senti um cara preocupado com o meu objetivo, sabe? E esse mesmo cara, quando a gente está num ambiente sacro, coloquei o chapéu do pastor, coloquei sabe, não sei o da quê. igreja, eu sinto Não, esse cara, mesmo, acho cara. que a gente flui. Então, eu sou muito dessa veia. Eu sei que vem caras aqui que falam uma parada como se você fosse o chapéu, né? Coloquei o chapéu do empresário, coloquei o chapéu do pastor, coloquei não sei o quê. Não, cara, acho que a gente flui em todos esses ambientes da nossa essência, sabe? Então, cara, caminhe com Jesus, fale com Jesus, trabalhe, no seu trabalho leve Jesus, aqui na igreja traga Jesus, e nessa caminhada eu acho que é muito isso. Chamo isso de empreendedorismo redentivo, é o que o Tiago vive, o pastor Lucas vive, eu vivo na prática. Jesus não morreu numa cruz somente para resolver os nossos problemas. Isso Satanás dava conta de fazer. Jesus morreu numa cruz para gerar redenção. E através do empreendedorismo a gente consegue gerar isso nas pessoas. Quando a gente não mente, quando a gente fala a verdade na hora de uma venda, quando a gente é saudável nas relações. E esse é o pensamento de filho, de príncipe, pensamento nobre. Não é um pensamento escravo que só quer extrair o que o Tiago, o Lucas ou a outra pessoa tem. É empreendedorismo redentivo, ele não é medíocre. Mediocridade significa você estar e viver na média. É o que mais tem no planeta, principalmente na igreja brasileira. Gente na média, gente comum. Mas se você quiser viver uma vida extraordinária com Jesus, você tem que aplicar isso, empreendedorismo redentivo, e fazer o extra. É o que eu sempre falo e sempre eu digo isso. A diferença entre o extraordinário, você pode anotar isso, a diferença entre o extraordinário e o ordinário é justamente o extra. Então está na hora da gente levantar e começar a viver o extra, seja lendo a Bíblia, seja orando, seja empreendendo, seja conversando, que a gente viva esse extra aonde a gente estiver. Beleza. Gente, vamos colocar de pé, nós vamos receber a oração pelo pastor Tiago aqui. Receba esse momento espiritual com muito carinho, e eu espero que tudo aquilo que nós vivemos aqui você possa levar, você possa construir coisas novas através disso. Então, que o Senhor fale contigo, que o Senhor revele para você aquilo que você precisa viver, e nós entendemos. Nós vamos fazer isso mais vezes. Nós entendemos que o Espírito Santo está falando com você. Tiago, contigo. Foi bênção para você? Amém. Acrescentou na sua vida? Amém. Diferente, né? Sei que às vezes você queria vir aqui, dar uma rodada no manto e tal, mas eu fico muito feliz por esse espaço onde você pode ouvir um pouco sobre uma outra parte também, né? A sua parte espiritual. Eu fico muito feliz quando eu venho no culto do Brave, eu vejo todo mundo quebrantado, aquele louvor extraordinário, mano, aquele louvor assim, né, que toca o nosso coração, que Deus te usou demais no louvor, extraordinário, maravilhoso. E quando você tem uma oportunidade também de ouvir sobre negócio, sobre a sua vida, para você prosperar, para você crescer. Eu quero uma geração próspera. Eu quero uma geração com família. Eu quero uma geração com filhos. A sala de adoração é maravilhosa, o louvor é maravilhoso. E a gente vai continuar tendo isso aqui, essa é a essência do Brave.
de você se quebrantar, de você, sabe, chorar aos pés de Jesus. Isso aqui sempre vai ter aqui. Mas nós também sonhamos. Eu, como pastor de rede, conversando com o Lucas, a Yasmin conversando com a pastora Willa. Nós também sonhamos em ver vocês pais, mães, prósperos, empresários, que ao mesmo tempo são pastores. Eu faço isso, cara. Sabe, donos de negócios, ou profissionais maravilhosos, ou professores acadêmicos, mestres. Nós queremos vocês fluindo em todas as áreas da sociedade, cara. Eu quero poder, cara, eu preciso de um advogado, eu quero encontrar você, mano, exalando Cristo, falando de Jesus. Quando eu comecei a prosperar muito na minha empresa, a gente começou a, sabe, eu fui num contador, escute isso, quem tem ouvidos ouça. Eu fui no escritório de contabilidade, Lucas. Eu fui no escritório de contabilidade, pastor Fernando. Cheguei lá, o cara falou, mano, vocês estão ganhando muito dinheiro, hein, mano. Falei, glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui porque a gente precisa resolver um negócio de uma colaboradora minha, pá, não sei o quê. Ele virou pra minha cara, minha Yasmin, e falou assim, cara, eu tenho uma forma de você pagar menos imposto. Eu falei, que da hora, mano. Como é que é esse negócio aí? Ele falou, cara, você só nega um pouco e não sei o quê. Eu falei, na cara dele, afasta de mim, Satanás. Como assim? Que é isso, mano? Eu falei, que é isso? Que você tá maluco, cara? Sonegar? Ele falou, todo mundo sonega. Eu falei, eu vou falar a frase que a minha mãe sempre falou pra mim, eu não sou todo mundo. Ah, mas você é trouxa? Eu falei, sou trouxa. Não vou sonegar não. E tchau, obrigado. A partir de agora você perdeu a nossa conta. Não, que isso? Como é que eu subo aqui em cima da fêmea e falo de Jesus? Mas lá eu sonego. Mas lá eu trato mal um colaborador meu. Por que eu não encontrei você, contador, que vira pra mim e fala assim, eu tenho um jeito honesto aqui, certo de você fazer as coisas. Você vai pagar mais, mas é o certo a ser feito. Deus vai usar você na sua área. Nós precisamos de uma geração de profissionais com Jesus no coração, com Jesus sensíveis ao Espírito Santo, que não negociam seus valores, que têm princípios, que prosperam fazendo o correto. Deus me deu uma graça e uma unção, e eu nem gosto de fazer isso, porque eu falo muito isso na internet, mas eu estou num ambiente seguro. Deus me deu uma unção de prosperidade, e eu quero derramar essa unção sobre alguns jovens aqui. Uma unção de prosperidade, onde você vai prosperar a ponto da sua família olhar e falar assim, nós precisamos aprender, porque só Jesus faz isso. Se você quer uma unção de prosperidade sobre a sua vida, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu vou orar por você, e você vai prosperar de maneira exponencial. Tiago, não acredito nisso, eu acho que é evangelho da prosperidade. Não tem problema, você pode ficar, você pode ir embora, tá tudo certo. Mas se você acredita que Deus também criou você para que você fosse abundante, eu quero que você venha aqui na frente, que você estenda suas mãos, se você puder, ajoelhe, que eu vou fazer uma oração sobre a sua vida e declarar que todo espírito de escassez vai cair por terra. Talvez esse espírito de escassez pegou seu bisavô, seu avô, seu pai e chegou sobre a sua vida. Essa maldição hereditária que vem de geração em geração, aonde ninguém consegue romper, aonde a família não consegue avançar, aonde tudo falta, vai acabar em você. Não pegarão seus filhos, não pegará a sua vida. E você não vai prosperar para ostentar, para comprar um Camaro e esfregar na cara de ninguém. Não, você vai prosperar para ser uma bênção para a tua igreja, para o seu povo, para a sua família. Mas é a resposta de um tempo. Você vai prosperar a ponto
de você ajudar a sua mãe, a sua avó, os seus tios, a sua casa, o seu esposo, a sua esposa. Você vai prosperar a ponto de ninguém mais morrer na fila de um hospital, porque Deus deu os seus tios. Todo espírito de escassez que vem de geração em geração, caia por terra em nome de Jesus. Esse voto franciscano caia por terra em nome de Jesus. Eu estou diante de uma geração cheia de Jesus Cristo. Eu estou diante de uma geração cheia do Espírito Santo. Eu estou diante de uma geração que não se dobra por dinheiro, mas eu estou diante de uma geração próspera, cheia do Espírito Santo, generosa, com um coração rendido ao Senhor. Em nome de Jesus, nada tereis falta, 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 nada tereis falta. Nada tereis falta. Nada tereis falta. Nada tereis falta. Fique de pé. Fique de pé. Nada tereis falta. Nada tereis falta. Nada. Se você acreditasse nessa palavra,